irmão, irmã. Hoje vamos conversar sobre Mateus 28, 16 a 20 e um falso ecumenismo que está surgindo e se alastrando na Igreja Católica. Mateus 28, 16 a 20 é a aparição de Jesus ressuscitado na Galileia e a missão universal que ele dá aos apóstolos, que ele outorga aos apóstolos. Todo o capítulo 28 do Evangelho de Mateus é para falar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição é um fato histórico, no sentido de que Jesus aparece aos apóstolos na história. É um fato meta-histórico, ele ressuscita, mas ele aparece. É um fato histórico. Apesar de alguns quererem negar o fato da ressurreição. No início do capítulo 28, tem o sepulcro vazio, a mensagem do anjo, Maria Madalena, que vai até lá, a aparição às santas mulheres e os chefes judaicos que querem dizer que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Uma grande mentira desses chefes judaicos, chefes que eram as autoridades religiosas da época, e Jesus se coloca contra essas autoridades, porque nosso Senhor inaugura uma nova aliança no corpo e no sangue dele. Não mais aquela aliança de carneiros e bodes do Antigo Testamento. Alguém pecava, oferecia algo, um sacrifício a Deus. Maria, quando deu à luz, ela foi oferecer 2 passarinhos. Ela era pobre e oferece 2 passarinhos. O rico oferecia um animal maior. Bem, esse sacrifício da antiga aliança não vale mais. Quando nosso Senhor, citando Oséias, diz no Evangelho: o que eu quero é misericórdia e não sacrifício, o que ele está se referindo é a esse sacrifício, a esses sacrifícios da antiga aliança, de oferecer bode, carneiro, cabrito, passarinho a Deus para se purificar ou pedir o perdão do pecado. Esse sacrifício da antiga aliança não vale mais. Agora é o sacrifício da nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. O sacrifício da nova aliança. A missa, a Eucaristia é sacrifício. Hoje se está perdendo essa dimensão. É ceia? É. É celebração? É. Mas essencialmente é sacrifício do novo Cordeiro, da nova aliança, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A hóstia consagrada é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode negar nem tirar essa dimensão do sacrifício do novo Cordeiro, que é Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, leia todo. É um discurso difícil? É. Poucos acreditam? Sim. Alguns discípulos não quiseram acreditar. E o Senhor irá dizer a eles, depois desse discurso: é difícil entender que vocês têm que comer essa carne e esse corpo? É comer, o verbo é esse, né? É o corpo e sangue de Cristo. É difícil entender isso? Querem ir embora? Podem ir. Então, quem não quer aceitar que o sacrifício de Cristo é o cerne, o centro, que a missa, a Eucaristia é um sacrifício, o sacrifício de Cristo, podem ir. Podem sair. Fundem uma nova religião, não é? Não é mais religião católica. Mas
Vamos analisar o texto de Mateus 28, versículo 16. A aparição de Jesus na Galiléia. O Senhor ressuscitado agora aparece aos discípulos e confere aos discípulos uma missão universal. Hoide endeca matetai eporeutessan esten Galileian esto horos etaxato autois ho e Jesus. Etaxato autois ho e Jesus. Jesus é Jesus em grego. Bora analisar. Os 11 discípulos Judas tinha traído Jesus, e tirou a própria vida. Alguns hoje têm também uma certa tendência a dizer que Judas se salvou. Jesus chama Judas de filho da perdição. Se ele é o filho da perdição, ele se perdeu. Em outra ocasião, nosso Senhor vai dizer: ai daquele por quem eu for traído. O ai na Bíblia é uma maldição. A Bíblia tem bênção e maldição. Bênção é uma coisa concreta, a maldição também. A bênção é muito superior à maldição. Então, cuidado com aquilo ou com aqueles a quem eu vou benzer, bendizer. Porque a bênção é uma coisa concreta na Sagrada Escritura. Eu não posso dar bênção para uma situação de pecado. E fique bem claro, a bênção não pode ser dada para uma situação de pecado. Nosso Senhor, em relação a Judas, irá dizer: ai daquele por quem eu for traído. E diz em João que Judas é o filho da perdição. Se é o filho da perdição, ele se perdeu. Então, os 11 discípulos, Judas tinha se perdido, caminharam para a Galiléia. O Evangelho tem sempre esse verbo caminhar, andar. A nossa vida cristã católica é um caminhar, um andar. E hoje a palavra sínodo, que é um caminhar juntos, synrodos. Syn é uma conjunção no grego, quer dizer em comum, em conjunto. E rodós é o caminho, é um caminho em conjunto, é um caminhar juntos. Esse é etimologicamente o sentido da palavra sínodo. Vamos ter agora o sínodo, ok. Então, o caminhar é importante. Em Lucas 24, para aqueles dois de Emaús, que estavam se distanciando de Jerusalém, decepcionados, porque eles aguardavam uma libertação político-social que Jesus não veio trazer. O Senhor não veio trazer libertação político-social para ninguém. Ele se encarna, ressuscita e anuncia o perdão do pecado. Nosso Senhor veio proclamar o perdão do pecado, do reino de Deus, do reino dos céus, mas é o perdão do pecado, dos pecados. Só entra no reino de Deus quem tiver o pecado perdoado. Os discípulos de Emaús aguardavam uma libertação político-social de Israel. Provavelmente eles eram zelotas. Zelotas era aquele grupo religioso judaico que lutava pela libertação político-social de Israel. Nosso Senhor não veio trazer essa libertação político-social. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não entra no cesarismo, no político-social. Até porque o homem bíblico não é
o homem social, o animal político social do Aristóteles. O homem bíblico é imagem e semelhança de Deus. O homem bíblico é um animal religioso, imagem e semelhança de Deus. Não é o animal político social do Aristóteles, da cultura e filosofia grega. Hoje tem uma dimensão muito horizontalista da religião católica, que vê só a dimensão antropológica, política, social da religião. A religião não é isso. A religião tem também consequências políticas, social, psicológica, ecológica, como hoje se fala tanto. Entra em todos esses aspectos, mas não é isso. Teologia não é ecologia. Teologia não é libertação político-social. Teologia não é psicologia. Teologia é teologia. Theos, Deus, logos. Discurso sobre Deus. O homem bíblico é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E Deus criou homem e mulher. Está em Gênesis 1, 25 seguintes. Está em Mateus 19, quando nosso Senhor fala desse texto de Gênesis. No princípio, o Senhor criou homem e mulher. Animal religioso, o homem bíblico. Tudo é nosso. Quando Deus cria, toda a criação, todo criado, Ele entregou o homem, colocou o homem no centro. Tudo é nosso. Mas nós somos de Cristo. E Cristo é de Deus. Então, tudo é de Deus. A nossa referência é Deus. A Bíblia deve ser teocêntrica, não antropocêntrica. Estão perdendo essa dimensão bíblica. É bom não perder. E por que estão perdendo essa dimensão bíblica? Alguns se distanciam do monoteísmo católico judaico. A nossa fé é monoteísta, só existe um Deus. Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. E o primeiro mandamento é esse, não tem outro Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força. Só tem um Deus. Isso se chama monoteísmo católico e judaico, porque eles também acreditam nisso. Hoje alguns estão passando do monoteísmo católico para a monolatria. O que é a monolatria? Eu creio no Deus verdadeiro, mas aceito outros deuses. Não posso aceitar outros deuses. Só tem um Deus. Então, cuidado, atento com esse discurso ecumênico, o diálogo interreligioso de aceitar tudo. Só existe um Deus. A nossa fé é monoteísta, não é monolátrica. Se você disser, eu creio no Deus verdadeiro, mas aceito o Deus dali, o Deus da acolá, isso não é mais monoteísmo católico. Pachamama não é Deus, é uma divindade. Inca Maia, vai estudar um pouco. Não posso me curvar diante da Pachamama nem oferecer incenso. Isso não é monoteísmo católico. Isso é monolatria, ou idolatria, ou politeísmo. Atentos, porque muitos estão entrando por isso aí, né? Então, voltando ao texto de Mateus. Os 11 discípulos caminharam, voltando ao caminhar juntos, né, ao sínodo, mas cuidado com esse caminhar juntos, porque o nosso caminhar juntos na Igreja Católica, nós já temos uma direção, a direção é Cristo. Os discípulos de Emaús não estavam entendendo, porque eles queriam essa libertação político-social e Jesus irá reprová-los. Tardos e lentos de coração, vocês não entendem nada. Eu não vim trazer a libertação político-social. Eu vim entregar meu corpo e meu sangue por vocês. Eu vim perdoar os pecados. O perdão do pecado é pessoal.
O social é consequência do pessoal. João Paulo II. O perdão do pecado é pessoal. Eu vim perdoar os pecados. E na hora que ele parte o pão, que é a Eucaristia, que é um zicaron, um memorial, mais do que uma memória. O memorial não é a memória, eu posso explicar. Quando ele parte o pão, ele está dizendo quem ele é. E aí é que os discípulos vão acreditar. O zicaron bíblico, que é a Páscoa judaica, o verbo hebraico zahar, quer dizer lembrar, recordar, mas não é só uma memória não, a recordação. A Páscoa judaica, a nossa missa, a instituição da Eucaristia, a morte e ressurreição de Jesus Cristo é um zicaron judaico. É um fato histórico, é um evento histórico que acontece uma única vez. A morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu uma única vez. Quando eu celebro esse fato na missa ou na Páscoa, eu entro nesse evento salvífico que aconteceu uma única vez. Não é que o evento acontece de novo, porque não acontece. Historicamente, Nosso Senhor morreu, ressuscitou uma única vez. Quando eu celebro esse fato, quando o judeu celebra a Páscoa judaica, nós entramos nesse evento salvífico, nós da morte e ressurreição de Jesus Cristo, eles da saída do Egito. Esse é o sentido da Páscoa, do zicaron, que nós traduzimos por memorial. Não é só uma memória, como muitos querem hoje. Não é só uma recordação, nem é só ceia. É sacrifício. E é um evento histórico, um fato histórico que aconteceu uma única vez. Quando eu celebro, eu entro nesse fato histórico. E eu sou salvo, se eu creio. Como diz João. Tá? Essa é a Páscoa judaica e cristã. Essa é a missa. Então, os 11 discípulos caminharam para Galiléia. De novo, caminhar. Então, nós caminhamos, mas nós já temos Cristo na Igreja Católica. Nós já temos um objetivo. Ninguém caminha só para procurar. Né? Nós já encontramos. Nós já nos encontramos com Cristo. Até porque 2 cegos podem caminhar juntos, eles vão cair. E 70 cegos, uma multidão de cegos caminhando juntos, eles vão cair. O caminhar, pelo caminhar, para nós católicos não tem mais sentido. Nós caminhamos juntos sim, mas é Cristo quem nos conduz. E como é que eu conheço esse Cristo? Evangelho. Na Igreja Católica existem 3 fontes de revelação. Está na Dei Verbum, do Vaticano II, Constituição Dogmática Dei Verbum. As 3 fontes: Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição. Então, nós encontramos Jesus na Sagrada Escritura, no Sagrado Magistério e na Sagrada Tradição. E o Sagrado Magistério não pode ir contra a Sagrada Escritura. Está na Dei Verbum. Vamos ler. O Vaticano II, nós estamos no Vaticano II. Não é o Vaticano III, nem o primeiro, é o segundo. Tá? Então, Dei Verbum, o magistério da Igreja Católica não pode ir contra a Sagrada Escritura. A gente entende Jesus principalmente na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Você quer entender Jesus? Leia os Evangelhos, releia. Peça luz, inspiração. Certamente, se você puder estudar, estude. Eu fiz mestrado no Instituto Bíblico de Roma e doutorado na Gregoriana com a tese de exegese. Minha formação toda é exegética. E fiz pós-doutorado na PUC do Rio, quando retornei ao Brasil. Mas meu estudo todo é de exegese. Então, o que é que a exegese quer? Tirar do texto o sentido do texto.
para trazer para hoje, mas é o sentido do texto, que está no texto. A palavra exegese significa exegese é tirar de dentro para fora, tirar do texto, o sentido do texto, para iluminar hoje, a história de hoje. Muitos teólogos, entre aspas, eles não fazem isso, eles não tiram do texto o que o texto está dizendo, eles colocam no texto o que o texto não está dizendo. A maioria dessas teologias hoje fazem isso. Aí interpretam errado. A exegese tem a ver com a hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação. Então, se você quiser ter um estudo especializado da Sagrada Escritura, como eu fui fazer o bíblico e depois o doutorado, pós-doutorado, tem que ler as línguas, né, que o texto foi escrito, grego, hebraico, aramaico, Novo Testamento, grego, e tem que aplicar uma metodologia nesse texto. Existe um documento na Igreja Católica, na interpretação da Bíblia na Igreja, que coloca lá quais são as metodologias. Histórico-crítico, método histórico-crítico, metodologia. Semiótica, metodologia. Análise narrativa, metodologia. Eu fiz o mestrado em histórico-crítico e o doutorado em análise narrativa. Nenhuma das metodologias esgota o sentido total do texto, mas elas ajudam a compreender. O método histórico-crítico, que muitos falam hoje, às vezes nem entendem o que é, ele sozinho não alcança o sentido total do texto. Até porque de história mesmo nós temos pouco. Do período de Abraão. O que é que eu tenho de Abraão? Documento histórico, fora da Bíblia, sobre Abraão, do período de Abraão. Nada. O documento histórico que eu tenho de Abraão é o que se escreveu na Bíblia sobre ele. E que se escreveu muito tempo depois. Abraão é lá do ano 1850. O Gênesis, que fala sobre ele, é lá do ano 400. Hoje falo 300. Os livros bíblicos vão surgir pelo ano 300 a.C., do Antigo Testamento. Eu não tenho um documento histórico da época do Abraão, sobre Abraão. Então, cuidado com essa coisa histórica. Eu não tenho um documento histórico. Os documentos históricos que eu tenho mais antigos sobre a Bíblia é a Bíblia. São os textos da Sagrada Escritura que eu tenho que ler. Então, só o método histórico crítico esgota o sentido? Não. Precisa de outro. Aí, portanto, eu sigo o histórico crítico, o narrativo, que é um método sincrônico. O método sincrônico não se importa com todas essas questões, né, históricas e tal. Ele lê o texto, procura interpretar o texto pelo texto, seguindo uma metodologia, uma orientação. Tá? Então, o método narrativo, eu posso também explicar isso em outro vídeo, ele completa o histórico crítico também completa o narrativo. Além desses métodos, não é, existem aproximações ao estudo. Né? Hoje tem uma aproximação muito conhecida chamada Teologia da Libertação. Não é um método. A Teologia da Libertação não tem método. É uma aproximação. E tem que ter muito cuidado. Né? Porque às vezes se reduz toda a Bíblia a um contexto político-social. É mentira, porque nem toda a Bíblia pode ser reduzida a uma questão político-social. Tem também a dimensão político-social, mas não é só isso. O problema é quando se fecha e acha que é só isso. Aí toda a saída do Egito é só a dimensão político-social. Tudo é político-social. Não é verdade. Existem alguns textos bíblicos que fazem uma crítica político-social. Sim, Isaías, Amós, existem. Mas toda a Bíblia, Sofonias, toda a Bíblia é uma crítica político-social? Não, isso é negacionismo. Isso não é verdade, isso é mentira. Falsidade ideológica bíblica. Nem toda a Bíblia é luta político-social. Nem a saída do Egito.
O cerne do livro do Êxodo não é a saída político-social do Egito, como querem alguns libertadores latino-americanos. Não é isso. Eles não entenderam o Êxodo. O Êxodo só pode ser entendido a partir da revelação do nome de Deus. Páscoa, lei, saída do Egito, formação de um povo santo e sacerdotal. E aliança. São 6 aspectos do livro do Êxodo que ninguém fala no Brasil. Só fala da saída do Egito. Antes de sair do Egito, o Senhor se revelou. A coisa mais importante do livro do Êxodo não é a saída do Egito, é a revelação do nome de Deus, que Jesus vai dizer no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele eu sou que Jesus fala, é o eu sou do Êxodo 3,14, o Deus que se revela a Moisés. E na versão grega, é go, emi, roon, eu sou aquele que sou, é a versão grega do Êxodo 3,14. Porque a versão hebraica não fala eu sou aquele que sou. A versão hebraica fala eu sou aquele que farei algo por ti. E o que é fazer algo? Me revelar, te tirar do Egito, fazer uma Páscoa contigo, te dar a lei, a aliança e formar um povo santo e sacerdotal. Essa reflexão puramente de saída político-social do Egito não existe. É uma reflexão errada que a teologia da libertação faz e alguns teólogos continuam a fazer ainda hoje. Tá certo? Não existe saída do Egito sem a revelação do nome de Deus. Aí que Deus se revela como Adonai. São 4 consoantes no hebraico. Adonai, ou Senhor. Se revelando, ele faz uma Páscoa com o povo, dá a lei, a aliança, tira do Egito para formar um povo santo e sacerdotal. É esse o sentido. E mais, essa visão de que o povo tem que se reunir, o povo... Não tinha sindicato na época não, a não ser que eles fundaram lá o sindicato do bezerro de ouro, né? O pecado do Antigo Testamento é a adoração do bezerro de ouro, é a idolatria. Não é o pecado social. O pecado principal que conduziu Israel ao exílio é a idolatria. Leia, né, a fonte deuteronomista, do Josué até Reis, que é uma das fontes do Antigo Testamento. O pecado é a idolatria. Israel foi conduzido ao exílio porque idolatrou. Pecou contra o primeiro mandamento. Então, e a saída do Egito não é porque o povo se uniu, se reuniu, não sei o que, em torno de Moisés, vamos nos reunir, nós que saímos. Não. A saída do Egito é de cima para baixo. Através de prodígios e sinais, Deus tirou Israel do Egito e usou um personagem, Moisés. Personagem fraco, até gago ele era. Pois bem, usou o gago e tirou o povo do Egito. Então, a própria saída do Egito não é uma libertação meramente político-social do povo que se reúne, se fortalece e naquela união sai. Não é isso. A saída do Egito é de cima para baixo. Até porque a nossa revelação não é imanente. Ela é revelação, ela é de fora para dentro. A nossa fé católica é uma revelação. Hoje se dá valor só a coisa imanente, só o antropologismo, o ecologismo e outros ismos aí. Não é isso. Já falei, oportunidade de falar. Importância da ecologia, sim, mas o homem é o centro da criação. O homem não pode ser dominado pela criação. Eu domino, o verbo hebraico, quando Deus coloca o homem no centro, ele diz para o homem governar e dominar a natureza. Eu não posso destruir toda uma floresta porque eu quero enriquecer. Não, pecado mesmo. Mas se eu posso derrubar uma parte para meu sustento da minha família, não é? Plantar arroz, feijão, posso derrubar uma parte da floresta? Posso e devo fazer. Porque a natureza foi dada para o homem. Posso comer carne? Claro, posso comer carne. A natureza foi dada para o homem, né? Eu não sou... O homem não deve ser subjugado, porque a impressão que dá hoje é isso. A natureza é tudo. Já escutei dizer que a natureza tem alma, então o homem se curva diante da natureza
Respeitar a natureza, sim. Destruir a natureza, não. Mas dominar. Deus mandou o homem dominar a natureza, não ser dominado. A natureza não tem alma, nem tem espírito. Mãe terra, mãe não sei o que. Natureza não tem espírito. Isso é idolatria. Então, ecologia não é teologia. Não posso destruir a natureza, mas devo dominar a natureza. Bom, voltando para cá, em tudo isso ainda sobre o discurso antropológico, né, e a saída do Egito, porque muitos estão interpretando errado a teologia católica. A teologia católica, ela é uma revelação, é um dado revelado, então vem de fora para dentro, vem de Deus para nós. Certamente esse dado revelado se encarna, é imanente também, porque ele se encarna em Jesus Cristo. Kai hologos sarkis egeneto, né? Jesus se encarna, mas a nossa fé católica, ela é revelada. E a saída do Egito não foi uma reunião, uma união do povo que lutou contra o faraó e saiu, não. Não, foi Deus quem tirou o povo do Egito, de cima para baixo, tá? É uma revelação, e tirou com sinais e prodígios. Senhor.